Olá, olá, seja bem-vinda a mais um encontro nosso ao vivo aqui nesse dia de aquecimento. Travou aqui? Seja bem-vinda aqui a mais um encontro nosso ao vivo aqui da nossa maratona de aquecimento, nossa websérie Mentoria, onde nós estamos nesses dias, né, esquentando os motores, meninas, para aquilo que vai acontecer no dia 10 de abril, que é a nossa imersão negócio de mentoria online para mães. Hoje é a nossa aula 7 e eu vou falar de algo aqui que é uma demanda da maioria de nós, já foi a minha também. E eu quero ajudar você a superar esse desafio específico. Bora saber qual que é? Vou colocar aqui nos comentários, para quem for passando por aqui saber do que nós vamos falar hoje, o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Como perder o medo de aparecer nas redes sociais? Aquecimento, aula 7 da nossa websérie Mentoria. E o que nós estamos falando e fazendo aqui nessa websérie, né? Nós estamos numa série de aulas, uma maratona de conteúdos, porque eu quero que você chegue no dia 10 de abril, dia da nossa imersão online para mães, muito preparada, né? Muito pronta para tudo que nós vamos trabalhar em relação ao processo, ao objetivo que nós temos aqui de aprender a organizar, estruturar, né, construir o nosso programa de mentoria online e vender, né, para que você possa abraçar isso como uma oportunidade para a sua vida, uma profissão, né, uma mãe mentora, se tornar mentora e realmente criar esse posicionamento dentro do mercado digital. E nesses dias, o meu compromisso aqui com você é te despertar, ajudar você a enxergar atalhos, ajudar você a enxergar oportunidades que vão facilitar o seu caminho na direção de se posicionar nessa área, né? De entrar no mercado digital utilizando o conhecimento que você já tem, a experiência que você já tem e transformando isso em programas de mentoria online. É exatamente essa questão que nós estamos trabalhando aqui para que você possa começar esse negócio online do zero, se você precisar, mas do zero entre aspas, né? Como a gente já contou aqui, você vai utilizar a sua experiência prática, o seu conhecimento e transformar isso em um trabalho relevante que ajuda pessoas, tá bom? A maioria das mamães estão nos acompanhando nesses dias pela gravação das aulas, então se você está acompanhando essa gravação, você é super bem-vinda aqui também, porque eu sei que a nossa rotina não é fácil, né? À noite nós temos tantas coisas para dar conta, tantas coisas para atender, e muitas mamães contam para mim que acabam vendo a gravação, não tem nenhum problema, fica disponível para vocês por um tempo limitado, mas você pode acompanhar sim a gravação. Então, quer você esteja vendo ao vivo, quer esteja acompanhando o conteúdo gravado, também está passando muitas pessoas pelo nosso perfil nesses dias que estamos na maratona de aquecimento, né? Talvez você não conheça o meu trabalho de muito tempo, talvez está chegando por aqui, né? Chegou por aqui recentemente, então eu quero também me apresentar. Eu sou Laís Vieira, mãe de 3 crianças, a Manu de 7 aninhos, o Theo de 4 e o Isaac de 5 meses. E eu trabalho com programas de mentoria desde 2017. 2016 eu abri os olhos, comecei a estudar, me preparar, me capacitar. E em 2017, efetivamente, eu já estava atendendo, atuando nessa área, e por meio dessa experiência e daquilo que eu já tenho proporcionado, ajudando outras mães, né, que buscam esse caminho também, eu quero segurar na sua mão e apoiar você, para que você possa criar essa possibilidade que vai te trazer a oportunidade, na verdade, né, de você faturar aí entre 3 e 5 mil reais por mês, trabalhando de casa com programas de mentoria online e tendo a chance também de fazer isso sem abrir mão da sua maternidade, não é? Criando uma agenda flexível, sendo dona do seu tempo e criando essa carreira, essa profissão do seu jeito, no seu ritmo, sem ter que se submeter aí a questões relacionadas àquele trabalho presencial, né?
Nós já falamos aqui dos benefícios do digital e contrapondo, né, os benefícios do digital com os desafios do presencial, a gente enxergou muitas possibilidades. Se você não viu essa aula, ela está disponível no feed para vocês também, tá bom? Então hoje o nosso assunto é esse aqui, como perder o medo de aparecer nas redes sociais, nossa aula 7, aquecimento para a nossa imersão online, negócio de mentoria para mães. Para você participar da imersão, você precisa clicar no link da bio no Instagram, deixar o seu melhor e-mail, entrar no grupo de alunas exclusivo da imersão. Nós já estamos recebendo as primeiras mamães ali, para que você possa receber todo o material que a gente vai liberar no dia 10 de abril, tá? No dia 10 de abril, dentro da nossa imersão, nós vamos te comunicar, te passar o passo a passo estruturado, organizadinho, do começo, né? Como é que eu começo, como é que eu organizo, como é que eu vou criar tudo isso para que você possa montar aí o seu programa de mentoria, estruturar tudo do seu jeito, vender, não é? E criar uma série de possibilidades a partir dessa carreira linda que nós estamos promovendo aqui nesses dias. Então vamos entrar propriamente no nosso tema de hoje. Preparei aqui um roteiro para eu não me perder e quero trazer para você um passo a passo que vai te ajudar a se libertar desse medo que eu também já experimentei no passado, não é? O que é esse obstáculo aqui então, meninas, que nós vamos trabalhar? Deixa eu pegar aqui a minha colinha, meu roteiro, para eu não me perder e falar nem mais nem menos do que o necessário hoje, né? O que é esse desafio, esse obstáculo que a gente tem quando nós falamos sobre aparecer nas redes sociais? Fazer uma live, fazer um story, fazer um post colocando a sua carinha, né? E começar a atuar no mundo online. Muita gente fala, né? Laís, meu desafio é o medo da exposição. Eu quero entrar no digital, eu quero ajudar pessoas, eu sei que eu tenho potencial, né? Eu quero trabalhar com essa carreira, só que eu sinto medo. Eu sinto medo de aparecer, eu sinto um desconforto com essa exposição, eu tenho dificuldade de falar em público. Como que eu vou trabalhar com mentoria? Como que eu vou ser mentora se eu me sinto aqui presa, amarrada em relação a essa questão de aparecer? Primeiro ponto, nosso medo de falar em público. Não pense que ele é algo assim, só seu. Todo mundo dá conta e você não, né? Todo mundo lida com isso e você não. Você sabia que o medo de falar em público é o maior medo das pessoas comuns? Que ele é um medo assim que está presente praticamente com todas as pessoas? Existem pesquisas nessa área, né? Em relação a essa questão do medo. E no topo da lista está exatamente quando a gente precisa se expor, quando a gente precisa falar, né? Porque esse medo vem de onde? Nosso medo de falar em público, na verdade, é um medo de falhar em público. Já ouviu essa expressão? Né? O medo de falar em público é: o que vão pensar de mim? E se eu errar? E se der um branco? E se eu me perder? O que eu faço? Então, não pense que isso é algo exclusivo seu. Só você que sofre com isso, não? Tá bom? Muita gente está nesse barco. Eu já estive nesse barco. Aprendi a superar. Daqui a pouquinho vou te contar a minha história quanto a isso. E eu sei que você também é capaz. Você também é capaz. Se você se dispor, né, a realmente fazer aquilo que precisa ser feito, né, a realmente trabalhar as habilidades, as capacidades que você precisa de se desenvolver, você pode sim aprender e ir muito longe, tá bom? Então, se você se sente assim e nunca precisou antes, né, aparecer, falar, se expressar em público, é normal você se sentir desconfortável, é normal você se sentir insegura, porque tudo que é novo causa em nós, né, esse incômodo, esse desconforto, esse medo, essa insegurança. Então, nesse sentido, você não precisa criar a expectativa de que eu só posso trabalhar com mentorias online no momento em que eu estiver dominando completamente o aparecer nas redes sociais, né?
Ou eu não posso criar essa possibilidade para mim porque eu morro de medo aqui. Não, você pode aprender, você pode se desenvolver, você pode trazer essa habilidade para você com as decisões corretas, e isso também não é algo exclusivo seu, tá bom? Muita gente sofre desse problema e a gente não tem o dever, a gente não tem a obrigação de saber fazer algo que a gente nunca precisou antes, concorda? Não seria justo com você, não seria humano com você se cobrar nesse nível, exigir de você que você tenha uma habilidade, uma capacidade que você nunca precisou utilizar no seu trabalho, na sua vida comum, nos seus desafios do dia a dia, tá bom? Então, o medo de falar em público que nós sentimos, na verdade, é um medo de falhar em público. O que é que naturalmente nós temos, né? Uma necessidade de aprovação, uma necessidade de aceitação, de fazer as coisas bem feitas, né? Então, deixa eu só controlar o meu tempo aqui. A gente quer fazer as coisas bem feitas e essa necessidade de aprovação, né, de querer ser aceito, de fazer as coisas bem feitas, é uma necessidade do ser humano, né, de ser acolhido, de ser recebido, de ser querido. Isso é normal, isso acontece com todos nós, tá? Então, o que a gente vai precisar trabalhar profundamente? Na verdade, não é assim, o medo em si ou a vergonha em si. São as bases que estão fazendo com que você sinta esse medo, essa insegurança tão grande, né? Que vem muito mais desses elementos que eu falei aqui. Uma necessidade de ser aceita, uma necessidade de ser aprovada, de que as pessoas gostem de mim, de que as pessoas gostem do que eu estou falando, gostem do que eu estou fazendo. É ou não é? Fala a verdade. Você sente essa preocupação? E se não gostarem de mim? E se não gostarem do que eu estou falando? E se eu for criticada? Então a gente quer ser aceita, a gente quer que as pessoas nos aprovem, a gente quer que as pessoas nos acolham. E outra coisa que a gente precisa compreender quanto a isso aqui, né? Quando você se dispõe a colocar a carinha aqui no digital, fazer uma live, fazer um story, falar daquilo que você sabe, mas às vezes na câmera eu vou e travo, não quer dizer, meninas, que você tenha que ser uma pós-doutora naquele assunto que você fala e eu não posso errar de jeito nenhum porque agora eu estou falando em público, porque agora eu estou falando para uma câmera, porque vai ficar gravado. Não precisa ser assim. Nosso grande desafio aqui, quando a gente vai falar em público, quando a gente vai aparecer nas redes sociais, quando a gente vai expressar aqui e às vezes tem medo dessa exposição, é porque você se cobra demais e não aceita que você também erra, né? A gente se cobra demais e a gente quer ser perfeita, a gente quer fazer uma coisa que nunca fez antes e aquilo ali sair 100%. Olha só, nós estamos aqui nesses dias falando para mães, né? Falando para mães. Você age assim com seus filhos? Deixa eu fixar de novo o comentário que sumiu, né, gente? O título da nossa live, perfeito. Você age assim com seus filhos quando você vai ensinar algo para eles? Você ensina algo e quando eu ensino algo, o que tem que acontecer? Uma repetição. Toda habilidade que a gente precisa desenvolver, ela vem por conhecimento, prática e repetição. Lá atrás, quando eu precisei me expor, quando eu precisei aprender a me posicionar aqui, a me expressar para uma câmera, a me expressar publicamente, eu aprendi isso com os meus mentores e hoje eu ensino para as minhas alunas. Toda nova habilidade, a gente precisa de conhecimento, prática e repetição. Por que nós sentimos esse medo de falhar em público? Porque nós não nos abrimos para a necessidade de repetição. Nós não nos abrimos para a necessidade, inclusive, de errar, de falhar. Errar e falhar em público que seja, é a oportunidade que você precisa para melhorar, para aprender, para aperfeiçoar e para se desenvolver. Só que nós crescemos, nos tornamos adultos
perdemos aí a liberdade que as crianças têm, né? De errar, de falhar, porque estão aprendendo, e nós nos cobramos em um nível que não é justo, né? Que não é correto para você que está desenvolvendo uma habilidade nova. Então, um passo que eu preciso ter em mente para eu perder o medo de aparecer nas redes sociais, de me posicionar, de me expor, de falar aqui utilizando essa câmera, é demitir completamente a necessidade que às vezes eu tenho de ser perfeita, irreparável, irretocável. Não posso errar, tá? Então, para a gente perder esse medo, você precisa se permitir errar e falhar e saber que isso é uma experiência de aprendizado. É uma experiência de aperfeiçoamento, de transformação. Não tem como melhorar aquilo que não foi feito. Então, eu preciso fazer de uma forma imperfeita, muitas vezes errada, muitas vezes com coisas para serem ajustadas, mas é isso que vai me levar para o caminho da melhoria contínua, do ajuste, do aperfeiçoamento, tá bom? Então, não quer dizer que você tenha que dominar um assunto de ponta a ponta e ser ali, ó, a pós-doutorada no assunto, naquele tema que você vai trabalhar, e aí você não erra, você não falha, você não gagueja. Deixa eu te contar. É a falha, é o erro que faz com que as pessoas, inclusive, se conectem com você, sabia? Porque quem tá do outro lado não tem a expectativa de encontrar alguém perfeitinho. Não tem a expectativa de encontrar alguém, olha lá, ó, de ponta a ponta a pessoa não tropeçou numa vírgula sequer. As nossas falhas, os nossos erros, né? Eu aparecer, me perder aqui, gaguejar, te falar que eu tô aqui com uma colinha, com um roteiro, tudo isso é para te mostrar que eu sou gente igual a você, né? Que eu sou humano igual a você, que nós erramos. E tá tudo bem, tá tudo bem. Algo que nós precisamos aqui, quando a gente fala de redes sociais, é nos conectar com as pessoas. E eu quero te contar que essa sua dificuldade, essa sua limitação, medo de errar, é o que cria conexão com as pessoas também, tá? Então não fica aí achando que quem tá do outro lado está esperando que você seja perfeita. E não se cobre nesse nível, porque senão você não vai fazer aquilo que precisa ser feito nunca. Senão você vai ficar amarrada, vai ficar estagnada e não vai progredir. Não vai progredir, não vai crescer, não vai avançar, tá bom? Então, aparecer nas redes sociais não quer dizer que você tenha que ser a perfeita, que nunca falha, que nunca erra. Estamos entendidas quanto a isso? Outro ponto também que eu escuto de vocês, né, Laís? Eu tenho realmente que me expor? Eu tenho que realmente mostrar coisas aqui da minha vida? Eu tenho que realmente, contar tudo da minha rotina? É necessário isso? Também não. Não é necessário isso. Quando a gente fala que você vai criar uma carreira do seu jeito, no seu ritmo, no seu modo, inclui também o que você vai colocar para ser exposto ou não em relação à sua vida particular. Eu não fico aqui fazendo Big Brother do meu dia, contando tudo que eu faço o tempo inteiro, até porque se você for fazer isso, você não vive, não é verdade? Então você vai selecionar. Você vai escolher o que você vai expor de si mesmo, da sua vida, da sua rotina, do seu trabalho, para as pessoas nas redes sociais. O que a gente escolhe expor? A gente escolhe expor aquilo que faz sentido, né? Que se conecta com o nosso trabalho e que vai ser útil em relação ao público que a gente está conversando, né? As pessoas para quem você está comunicando. Quais aspectos da sua vida e rotina que são interessantes esse público saber e conhecer? Quais são as partes, as fatias aí do seu dia? Porque é isso que a gente mostra aqui, tá, gente? É uma fatia apenas do nosso dia. É por isso que a gente não deve nunca, nunca comparar nosso bastidor, nosso offline aqui, fora das câmeras, com a vida do outro que tá lá expondo, que tá lá se colocando no online. Porque cada um só está mostrando uma pequena fatia do seu dia. E a rede social é isso. A gente mostra uma parte. Qual parte? A parte que vai mais ajudar o seu público.
A parte que vai mais conectar aquilo que você faz no dia a dia, o seu trabalho, com aquilo que o seu público precisa. Algo que eu resolvi aqui para o meu momento, por exemplo. Vou colocar o exemplo que vai ficar mais fácil para você entender. Eu trabalho com mães, né? Eu ajudo mães, eu seguro na mão das mamães e possibilito, olha aqui a expressão da palavra sumindo, gente. Possibilito para elas, né, construírem, criarem aquilo que elas querem realizar na vida delas, conectando a família, né, os filhos e os desejos, os projetos profissionais também. É disso que a gente fala bastante aqui. Então faz sentido que eu mostre bastidores do meu trabalho, faz sentido que eu mostre bastidores do cuidado dos meus filhos, bastidores da minha rotina como mãe, né? Porque isso conecta com a realidade e o desafio das mamães que me escutam, que me acompanham também, que têm um desafio semelhante, que têm desafios com as crianças pequenas, com rotina, com a organização do tempo, né? Com questões relacionadas à família. Então eu mostro aqui os meus bastidores porque isso me ajuda a criar conteúdo de conexão com o público que eu atendo. Você vai avaliar da mesma forma. O que pode ajudar o público que você vai apoiar a se conectar um pouco mais com você? Então a gente não tem que mostrar tudo o que a gente faz o tempo inteiro, senão você nem vive. Mas você pode selecionar aí o que é que vai fazer sentido, o que é que vai ajudar, tá bom? Então não precisa ficar achando que sua vida vai virar um Big Brother. Escolha, selecione aquilo que realmente vai ajudar as pessoas. Você não vai precisar ficar em rede social o tempo inteiro, né? O dia todo. Quando a gente se perde, a gente se desorganiza, pode acontecer de você ter aí esse vilão, né? Rede social, quando a gente trabalha com ela, pode se tornar um vilão, sim. Inclusive da nossa gestão de tempo, que é outro assunto que eu trabalho aqui. Então, nós vamos precisar trabalhar, aprender sobre como ser mais objetivas. E ser objetiva tem a ver com eu selecionar e filtrar o que é importante eu compartilhar aqui ou não, tá bom? Então, nós temos alguns passos aqui que eu quero que você fique atenta em relação a como superar esse obstáculo, medo de aparecer nas redes sociais. E eu tenho uns elementos aqui que você vai gostar de ouvir. Você vai perceber que isso faz completo sentido com a sua realidade e os seus desafios. O primeiro ponto que você vai anotar aí, que nós acabamos de falar sobre ele, é sobre você aceitar as suas falhas e as suas imperfeições. Eu sou ser humano, eu erro, eu falho, eu me atropelo nas palavras, pode ser que vai dar branco mesmo, pode ser que eu vou falar errado mesmo, e tá tudo bem, sabia? Tá tudo bem, porque você é gente feita de carne e osso. Todo mundo é passível dessas coisas que nós estamos falando aqui. Então, aceitar as suas falhas, as suas imperfeições, se permitir a isso como caminho de aprendizado, vai ser um atalho para você perder o medo de aparecer nas redes sociais, tá bom? A partir do momento que eu sei que eu posso falhar e que tá tudo bem, eu já vou tirar aquela barreira de, nossa, né? Deixa eu ser perfeitinha aqui. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você guarde na sua mente. O segundo ponto relacionado a isso também, quando eu me acolho, me aceito em relação a essas imperfeições, a essas falhas que eu posso cometer, eu entendo que eu vou fazer assim mesmo, né? Então eu vou fazer a aula, eu vou fazer a live, eu vou fazer o story, atropelando as palavras mesmo. Eu vou fazer, muitas vezes, gaguejando mesmo. Eu não paro por causa disso, né? Eu não deixo de fazer porque existe essa possibilidade. O dia que eu virei essa chave, meninas, o jogo mudou para mim. Inclusive, eu vou contar para você a experiência do meu primeiro vídeo de conteúdo que eu fui produzir aqui para compartilhar nas redes sociais, né? São 3 experiências importantes que eu tenho para compartilhar com você quanto a isso. O primeiro foi sobre o meu primeiro vídeo, a primeira experiência sobre o meu primeiro vídeo. Quando eu fui fazer o meu primeiro vídeo, eu ficava preocupada, por exemplo, em relação a esse cabelo aqui, ó. Hoje eu tô de cacheada, né? Geralmente vocês me veem de cabelo escovado. Hoje eu vim de cacheada de propósito.
Quando eu fui fazer no meu primeiro vídeo, esse cabelo me incomodava, gente. Eu sentei para poder gravar e eu ficava vendo assim, ó. Nossa, mas essa pontinha aqui tá solta, tá fora do lugar, tá estranho. Nossa, mas tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui uma raiz branquinha. Nossa, o que as pessoas vão pensar? Deu aqui com essa raiz branca. Nossa, tá uma falha aqui no meu cabelo, ó. Tá certo que eu tô amamentando e o cabelo tá caindo, mas eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que estar plena aqui. Então, era esse tipo de preocupação que muitas vezes me incomodava. Inclusive, ficou aqui, ó, um fiozinho meio fora do lugar. Esse tipo de preocupação impedia que eu gravasse o meu vídeo. Outra preocupação que eu tinha. Nossa, mas como será que está chegando? Como será que está chegando a minha voz para as pessoas? Será que a minha voz é uma voz assim gostosa de ouvir? Ou será que é uma voz que é chata? Será que eu estou falando muito rápido? Será que eu estou falando muito devagar? Será que eu estou enrolando? Como será que as pessoas estão recebendo isso? Não, deixa eu ver aqui como é que eu tô, a minha maquiagem. Deixa eu ver aqui a minha postura. Será que esse conteúdo tá bom? Gente, olha quantas coisas. E aí eu ia gravar uma vez, errava, começava de novo. Aí eu ia gravar uma segunda vez, errava, começava de novo. Se eu gaguejasse, ou se eu olhasse demais para a câmera e achasse que a minha imagem não estava bem, eu ia lá e começava tudo de novo. Sabe quantas vezes eu gravei para ter a coragem de falar assim, ó, nossa, agora vai? Esse aqui eu vou postar? Segurei na cadeira, que você não vai nem acreditar. Foram 55 vezes. Laís, como que você sabe que você gravou tudo isso? Como você sabe? Você estava contando? Eu não estava contando. Mas tinha um contador na câmera. Tinha um contador na câmera. Quando finalmente eu tive coragem, né, de falar, esse aqui é o último que eu vou fazer, agora vai, o contador da câmera mostrou 55 tentativas. 55, fica até um gridzinho, né, gente, com várias caixinhas ali da sua carinha, você tentando gravar aquele conteúdo. E detalhe, na época eu escolhi gravar de madrugada. Por que gravar de madrugada? Eu tinha vergonha até do meu marido, né? Se o meu marido me ver gravando, ele vai, né, comentar alguma coisa, pode ser que ele me critique, e eu ficava desconfortável com isso. Escolhi gravar de madrugada, para que o meu marido não me visse gravando. Olha só, pessoa que tem vergonha do marido, gente, tem vergonha até da sombra, né? Então, essa era eu. A segunda experiência foi quando eu fui fazer uma live pela primeira vez. Fiz uma divulgação, organizei todo o conteúdo, né? Mas eu gelava, as minhas mãos tremiam e eu estava muito, muito desconfortável para aquela live. Convidei até uns amigos, falei, fulano, você me ajuda, né? Para eu não ficar ali falando para ninguém? Você aparece lá na live para mim, né? Dá um apoio, dá uma força. E eu estava com vergonha dos meus amigos. Mas mesmo assim, eu decidi fazer. E a terceira experiência relacionada a esse medo de aparecer e da exposição foi já com um tempo de caminhada, um tempo de jornada. Até para você entender, gente, que esse medo, ele não sai assim facilmente. Né? Ele não acaba quando você faz seu primeiro vídeo. Já tinha algum tempo, né, que eu já fazia a minha exposição, que eu já me expressava, que eu já falava. E eu fui convidada para uma entrevista na TV para responder, né, algumas questões sobre a organização de tempo para mães. Eu estava promovendo o evento na época e esse evento chegou para uma jornalista e ela me convidou para preencher um quadro lá na programação falando sobre o nosso desafio enquanto mães, né, de organizar o nosso tempo, trabalhar, cuidar dos filhos, enfim. Nossa, mas foi assim, ó, todo um ritual para eu poder aparecer ali e saber que aquilo ia ser divulgado na televisão. Fiquei com muita, muita vergonha. Contei para alguém que eu ia para a entrevista? De jeito nenhum. Não contei para ninguém que eu ia para a entrevista. Nem antes e nem depois. Exceto meu marido, né? Nem antes e nem depois. Depois que eu fiz a entrevista, que eu participei do quadro, a pessoa me falou assim, Laís, vai ao ar no dia tal, no horário tal, tá bom? Fica ligada que você vai acompanhar e aí você pode mostrar para as pessoas, utilizar como seu material de trabalho, fazer o que você preferir. Enfim, foi ao ar, eu peguei a gravação daquele conteúdo, retive para mim e novamente não contei para ninguém,
Gastei 2 meses. Gastei 2 meses para ter coragem de pegar aquele vídeo e mostrar para o meu marido. Eu me lembro como se fosse hoje, eu mostrei para ele, eu falei, meu bem, tô precisando divulgar esse conteúdo aqui, mas eu tô com muita vergonha. Tô com muita vergonha. Eu acho que não ficou bom. Eu acho que ficou muito ruim. Eu acho que eu não me saí bem de jeito nenhum. Você pode olhar para mim e me contar qual que é a sua opinião? Você pode olhar para mim e me falar se foi bom, se não foi bom? Porque se estiver ruim demais, eu não vou ter coragem de colocar. E ele olhou aquilo e falou assim, por que você já não publicou? Tá ótimo isso aqui, pode colocar, pode publicar. Foi aí que eu tive coragem. Precisei da validação dele para ter coragem de publicar. E isso eu já tinha aí há algum tempo, colocando conteúdos, já aparecendo nas redes sociais. O que tem de lição aqui, meninas? Você começar hoje não vai fazer com que amanhã você já se sinta pronta. Talvez nem depois de amanhã, talvez nem semana que vem você ainda não vai se sentir pronta. Porque essa é uma habilidade que exige de nós treino. E a gente vai melhorando um pouquinho a cada dia à medida que você se dispõe a fazer. Né? Por isso eu falei aqui que nós precisamos fazer mesmo com a consciência das falhas, mesmo com a consciência do erro. Porque existe um sabotador dentro de nós, né? Um diálogo crítico aqui dentro, que faz com que você se reprove em quase tudo que você se propõe a fazer quando aquilo é algo novo. Né? Você se julga, você se critica e acha que nunca tá bom. E como a gente acaba fazendo esse juízo muito duro conosco, você faz hoje, acha que não tá bom, faz amanhã, acha que não tá bom, faz semana que vem, acha que não tá bom, e vai seguir continuamente assim. Não vai mudar. Você precisa se dispor a fazer, mesmo não achando que tá maravilhoso assim. Porque à medida que você for fazendo, você vai ganhar confiança. Você vai ganhar confiança. Lembra que a gente falou aqui? Conhecimento, prática e repetição. Se eu não me propor a fazer mesmo errando, seguir fazendo, continuar e continuar, a habilidade que eu já desenvolvi, aquilo que eu já avancei, já aprendi, e eu fico um tempão sem fazer, no momento em que eu retomar, eu vou ter perdido tudo aquilo. Isso acontece inclusive comigo. Quando eu estou constantemente trazendo conteúdo aqui ao vivo para vocês, de repente eu paro, faço uma pausa. No momento em que eu vou voltar, parece que eu me perdi. E eu tenho que reforçar aquela habilidade de novo. Eu preciso treinar aquele músculo de novo. É igualzinho quando a gente vai para academia. É igualzinho quando a gente vai fazer algum tipo de exercício físico. Se você para, você perdeu a habilidade, você vai precisar retomar aquilo, tá? E qual que é o jeito errado que as pessoas fazem tentando superar o medo de aparecer nas redes sociais? Elas acham que elas precisam, né, para aparecer, para se expor, para mostrar o seu trabalho. Você precisa fazer 50 cursos, você precisa dominar o seu conteúdo como se você fosse assim, ó, um PhD naquela área. Você precisa ser irretocável, não errar nunca. Você precisa se sentir completamente pronta. Aí sim você pode começar a gravar seus vídeos, fazer suas primeiras lives, aparecer nos stories. Se você não estiver se sentindo pronta, você não pode fazer, porque é inadmissível que eu erre, que eu falhe. Você precisa ser perfeita, né? Enquanto eu estiver sentindo que não tá bom, eu não faço. Então essa é a maneira errada de você tentar superar esse obstáculo. E você também que fica se focando demais no que vão te falar, na crítica que vão fazer, né? Sobre você, sobre o seu trabalho, sobre sua cara, sobre seu cabelo, sua voz, seu sotaque. Se você colocar foco nisso, você também não vai conseguir superar o medo de aparecer por aqui. E, consequentemente, quando eu não supero esse medo, eu quero que você guarde isso no seu coração. Foi o que me ajudou demais a destravar. Se eu não supero esse medo, eu estou impedindo alguém do outro lado que precisa do meu conhecimento, que precisa da minha ajuda.
Em última instância, meninas, quando nós estamos nos poupando, né, dessa exposição, estamos nos poupando deste aprendizado, o que a gente está dizendo é que o nosso ego é mais importante do que a possibilidade de ajudar uma pessoa que está do outro lado e que precisa de mim. Ai, Laís, mas será que precisa de mim mesmo? Já tem tanta gente fazendo? Não, tem tanta gente fazendo, mas tem alguém que precisa se conectar com você, com a sua carinha, com o seu jeito de falar, com os seus erros, com os seus vícios de linguagem. Um vício de linguagem que eu tenho até hoje aqui. Meu marido é editor de vídeo, né? Me ajuda aqui nos trabalhos de edição. E ele fala pra mim, quando é que você vai largar o né da sua vida? Toda vez que eu vou fazer um conteúdo, que eu vou falar, né? Que eu vou me expressar, eu preciso ficar vigiando, porque eu tô o tempo inteiro, né? Né? Se eu ficasse preocupada com o meu né, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, né? Não estaria aqui hoje. Então, o seu né, o seu vício de linguagem te torna humana. E você, a Carol tá aqui comentando, ó. Carol, vou falar de você agorinha. Se você ficar focada, né, nos seus vícios de linguagem, no seu né, nas coisas que não estão boas, você não vai sair do lugar e vai impedir alguém que está do outro lado, precisando da sua ajuda de ser alcançada, ser transformada por aquilo que você é capaz de entregar para ela. A Carol, aluna nossa da mentoria de negócio, tá aqui ao vivo conosco, ela escreveu assim, ó, duvido você falar mais né do que eu. Carol, e eu coloquei aqui no nosso conteúdo de hoje, no nosso roteirinho, lembrar de falar de você. Vou aproveitar que você tá aqui e eu vou te expor, tá bom? Meninas, eu contei para vocês sobre a minha experiência, né? As minhas dificuldades. A Carol tá aqui conosco, nos ouvindo, aluna nossa da mentoria de negócios. Primeira live da Carol foi comigo, né? Eu entrevistando ela, contando sobre os ganhos que ela teve na primeira oportunidade que nós tivemos juntas, né, de caminharmos no programa de mentoria. Então, a primeira live da Carol, ela veio, colocou o pezinho na água, se dispôs e veio fazer, mesmo com medo. Semana passada eu estava elogiando a Carol, né, do quanto ela se superou. Não é para passar a mãozinha na cabeça de jeito nenhum, porque eu falo na hora que tem que falar, é assim que eu falo, que eu trabalho com as minhas mentoradas, né? Eu falo daquilo que precisa ser corrigido, eu falo também quando tá bom, eu assisto as lives delas, né? A abertura da live, o desenvolvimento da live, fechamento da live. Lá você fica o tempo inteiro então vendo a live das alunas? Não preciso assistir a live inteira. Eu preciso ajudar nos primeiros passos, deixo ela se desenvolver, deixo ela se jogar, vou lá, assisto o meio da live, assisto o final da live e assim a gente vai aparando as arestas, corrigindo os erros. Mas veja bem, gente, eu nunca poderia elogiar o trabalho excelente que a Carol está desenvolvendo, aparecendo, se expressando, se expondo aqui, se ela não tivesse se proposto a fazer o primeiro de um jeito que às vezes ela vai olhar e falar assim, nossa, como que eu tive coragem? Tem esse sentimento aí, Carol? Fala pra mim. Eu tenho esse sentimento, eu, Laís. Quando eu olho meu primeiro vídeo, minha primeira live, eu falo, como é que eu tive coragem? Sabe o que eu tenho pra te dizer quanto a isso? É exatamente assim que você tem que se sentir. Você tem que olhar para aquilo que você fez há um mês atrás, há um semestre atrás, há um ano atrás e ficar com vergonha de ter tido coragem. Porque isso significa que você começou na hora certa, você não esperou estar perfeito. Quem olha para trás para o seu trabalho no passado e acha que ele está maravilhoso e irretocável, certamente é porque começou tarde demais. E o que acontece comigo quando eu começo tarde demais? Eu deixo uma multidão de pessoas que poderiam estar sendo alcançada por mim porque eu esperei ser perfeita demais para ajudar essas pessoas. E aí já passou a oportunidade, ela foi buscar uma outra pessoa que se aceitava muito mais, né? Que se acolhia muito mais em relação a falhas, vulnerabilidades e por isso tinha muito mais capacidade de ajudar. A sua cobrança, o seu perfeccionismo te impede de ajudar alguém em relação à falha, à vulnerabilidade,
a dificuldade que a outra pessoa lá do outro lado tem. Porque o que eu vou ter para oferecer para essa pessoa? Se eu me cobro e exijo de mim perfeição, eu vou chegar no outro e vou colocar esse fardo para ele também. Porque eu não vou ter uma experiência de superação para contar, né? Então, você está impedindo o outro de acessar o conhecimento que você tem, a experiência prática que você tem, porque o ego está sendo maior do que a necessidade de ajudar. Olha como isso é duro. E eu preciso ser dura com você aqui hoje. Você me permite falar desta forma com você, para que você possa destravar isso na sua vida? Alguém falou para mim, e eu acolhi, que toda aquela necessidade de perfeição, na verdade, era ego. E esse ego estava me impedindo de desenvolver o trabalho que eu queria, e de ajudar as pessoas com o que era o maior desejo do meu coração. E um segundo problema também, que você vai acumular, que você vai trazer para a sua vida por se cobrar tanto e não vencer esse medo, é porque quando você espera estar perfeita, só faz se tiver perfeita e não avança, você se torna uma profissional muito cara. Você se torna uma pessoa mais inacessível. Por quê? Nossa, quando eu fiz porque eu fiz os meus 50 cursos. Quando eu fiz porque eu já estava perfeita. E se já está perfeito, aquilo custa muito mais. Né? E custando muito mais, você se torna menos acessível. Vamos imaginar, por exemplo, você vai começar a cobrar pela sua mentoria. Inclusive, é outro assunto que muitas vezes as pessoas ficam travadas, a gente vai falar disso também, tá? Não hoje, mas numa outra oportunidade. Você precisa cobrar pela sua mentoria. Aí você quer definir o valor do seu programa e você fez 50 mil cursos, não começou, não colocou em prática, não abriu a sua mentoria. Você teve a oportunidade de fazer vários momentos de exposição, de fazer aulas, de fazer lives, de aparecer nos stories, mas esperou estar perfeita, e porque tudo está perfeito, porque tudo está irretocável, você parece um profissional muito, muito experiente, né? Muito, muito experiente, mas que às vezes ainda nem atendeu alguém. Às vezes ainda nem transformou aquilo em uma profissão. Às vezes não está fazendo nem a sua renda com aquele trabalho, e sente a necessidade de cobrar caro porque fez 50 mil cursos e tem um trabalho que esteticamente está perfeito. Faz sentido, gente? Faz sentido? Então, esteticamente está tudo perfeito, mas a experiência de pegar na mão do outro e lá ajudar, né? Contribuir, servir, considerando também a sua vulnerabilidade, você ainda não se permitiu e não tem. Né? E aí, eu acabo sentindo que eu tenho a necessidade de cobrar muito caro por conta disso. Compreende a lógica? Que você demorar para começar te torna um profissional mais caro, mas sem a experiência prática. Mais caro no sentido de tudo que você já investiu, mas sem a experiência prática, sem os resultados. Sem aquele, como ainda diz, né, minha mentora, Dani Teixeira, né, sem ter arrastado o bumbum na brita o suficiente para poder contribuir com as pessoas. Então, tudo isso eu estou trazendo para despertar você quanto a não ficar focada na crítica que você faz a si mesma, na crítica que você imagina que o outro vai fazer sobre você. Se você ficar prestando atenção nisso, você não vai sair do lugar. Outro erro que as pessoas cometem, né, que eleva esse medo de aparecer nas redes sociais, você ficar se comparando com os outros. Vamos imaginar que eu dei o exemplo da minha aluna Carol. Se a Carol fosse olhar para minha live, para minha aula, para os meus stories e ficar falando assim, não posso fazer porque não tá igual da Laís ainda. Não é justo. Eu tô aqui desde 2017. Né? Uma pessoa que começou esse semestre não pode querer, né, ser igual a uma pessoa que está há 10 anos fazendo. E às vezes a gente é injusto assim com a gente. A gente fica olhando do outro
o palco do outro e compara com o seu bastidor, que é exigir de si mesmo o resultado de uma pessoa que já tem uma jornada muito maior que a sua. Isso não é justo e não te ajuda a superar o medo, tá? Então, compare você hoje com você de ontem. E use a jornada das outras pessoas para te inspirar, para te modelar. Procure pessoas também que falem dos erros delas. Eu tô aqui hoje te contando, né? Que eu gravei 55 vezes para ter coragem de gravar o primeiro. Que a minha primeira live, eu enchi ela de parente, de amigo, para eu poder ter coragem de fazer com medo de não aparecer ninguém. Hoje eu não me incomodo. Não me incomodo com nada disso. Faço conteúdos aqui num horário que muitas vezes é indigesto, mas não tô preocupada com isso. Sabe por quê? Porque quando eu gravo uma live, quando eu gravo uma aula, eu sei que as pessoas vão assistir a gravação daquilo. Quando eu apareço ao vivo, eu sei que as pessoas vão assistir a gravação. Quando a gente grava um conteúdo ao vivo, por exemplo, aquele conteúdo ele se torna um conteúdo vivo, que amanhã ele está ali falando com as pessoas. Depois de amanhã ele está ali também. Então, o nosso foco, a nossa atenção não é, nossa, será que vai estar cheio de gente? Será que vai ter um monte de gente acompanhando? Tenho medo de ninguém de não ter ninguém no meu conteúdo. Não foca nisso. Não foca nisso. Foca na sua entrega. Foca em olhar para essa câmera aqui e saber que vai ter uma outra pessoa do outro lado que precisa exatamente de você. E não fique se comparando com as outras pessoas, tá? Eu já fiz live para 0 pessoas, já fiz live para 50 pessoas, para 100 pessoas, para 200 pessoas. Hoje, esses números não me envaidecem. Assim como o número pequeno também não fala sobre a minha competência. Porque eu entendi como que é esse jogo aqui das redes sociais. E eu quero que você entenda também, tá bom? Então, não vamos ficar nos comparando. Outra coisa também que não favorece seus resultados em relação a superar o medo de aparecer nas redes sociais. Você aparecer só de vez em quando. Gente, coloca na sua cabeça. A gente não tem resultado daquilo que a gente faz de vez em quando. A gente não tem resultado do que você pega hoje para pôr a mão na massa, aí só vai lembrar de novo semana que vem. Só vai lembrar de novo mês que vem. Não. Se é uma habilidade nova que exige conhecimento, prática e repetição, você precisa ser consistente. Você precisa treinar a sua constância. A sua constância vai te trazer mais confiança. A sua constância vai te trazer maior capacidade. A sua constância vai fazer você melhorar a cada dia, né? Então, um dia eu melhoro como é que eu entro, outro dia eu melhoro como é que eu me apresento fisicamente, outro dia eu melhoro a minha entonação, outro dia de voz, né, a minha impostação de voz, outro dia eu melhoro como que eu cumprimento as pessoas, outro dia eu melhoro a minha interação com quem está aqui acompanhando, no outro dia eu melhoro o conteúdo, mas se você não estiver fazendo, você vai ter o que para melhorar? Tá? Então, a fazer só de vez em quando é o erro que as pessoas que estão tentando superar esse medo, mas não estão saindo do lugar, estão cometendo. Bora levantar aqui rapidinho uma síntese desses principais erros? Ó, você comprar um monte de curso achando que é disso que você precisa para perder o medo. Você esperar se sentir pronta. Você se cobrar por perfeição, né? Não aceitar, não abraçar aí que você é humano e pode falhar, pode errar. Você se focar na crítica, você se comparar com os outros e você fazer só de vez em quando. Qual que é a estratégia master aqui, então, para você sair desse grupo de pessoas, né, que tá fazendo errado, gente comum que não está saindo do lugar, não está caminhando para superar esse medo e passar para o outro time, né? O time das pessoas que estão ganhando confiança, que estão se expondo, que estão aparecendo, que estão falando naturalmente, fluidamente, igual eu tô aqui, né? Eu quero te contar o que eu fiz, qual foi o meu passo, os passos iniciais. Primeiro, eu já te disse, os meus olhos foram abertos quando eu entendi que todas aquelas justificativas que eu dava tinham um nome. Esse nome era o quê? Ego. A minha vaidade, a minha preocupação com estar perfeita estava impedindo as outras pessoas de receberem a minha ajuda.
eu não teria um programa de mentoria hoje. Na verdade, 2, né? Tem a tríade materna e a mentoria de negócios. Eu não teria 2 programas de mentoria, eu não teria uma rede social onde eu compartilho meu conteúdo constantemente. Estou aqui toda semana trazendo conteúdo para vocês. Eu não teria dezenas e dezenas de alunas que foram transformadas por tudo aquilo que eu aprendi, apliquei, me desenvolvi e transbordei na vida delas se eu não tivesse me libertado desse ego, tá? Então, fica atenta. Fica atenta a aquilo que você está se poupando de receber e poupando outras pessoas de receberem também por conta desse ego, sabe? Dessa preocupação excessiva, essa vaidade do que vão achar, o que vão pensar. Foque em contribuir. Foque em compartilhar. Foque em derramar o seu melhor. O seu melhor. Não importa se vai ter uma, se vai ter 2, se vai ter 10, se vai ter quem vai gostar, quem não vai gostar. Outra coisa, agora você vai receber como uma brincadeira aqui, tá? Mas internaliza essa brincadeira. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim: tô preocupada que ninguém goste de mim, não. As pessoas não são obrigadas a terem bom gosto. Entendeu? As pessoas são livres para gostar daquilo que eu faço ou para não gostar. Não é todo mundo que tem bom gosto. Aí é a autoestima lá em cima, né, gente? Não é todo mundo que tem que gostar de mim. Não é todo mundo que tem bom gosto. Por que todo mundo vai gostar de mim? Então, quando a gente tá com a autoestima lá em cima, a gente fala essas coisas. Eu comecei a falar essas coisas para me encorajar, né? As pessoas são livres para gostarem ou não gostarem de mim. Para perceberem se isso faz sentido ou não. Ninguém é obrigado a ter bom gosto, tá bom? Pega essa estratégia aí. E uma outra estratégia é você lembrar o seguinte: qual é o inimigo do medo que você sente? O inimigo do medo que você sente, que eu sentia também quando eu precisei gravar 55 vezes, não é necessariamente a coragem. Ai, não tem coragem de clicar lá no botão. Ai, não tem coragem de fazer. O inimigo do medo que a gente sente não é a coragem. O inimigo do medo é a ação. É você se propor realmente a fazer. Conhecimento, prática e repetição. Preciso fazer. O que vai me fazer ser mais confiante? As mães me perguntam: Laís, sou insegura. Como é que eu faço para ter mais autoconfiança? Fazendo. Faz com medo. Faz sem confiança. Ocasionalmente, inevitavelmente, essa confiança vai chegar até você. Mas ela precisa te encontrar em movimento. Como que eu me torno alguém confiante para me expressar, me comunicar nos vídeos? Entrando em ação, me movimentando nessa direção. A autoconfiança vai chegar. Ela vai te encontrar, mas ela precisa te achar em movimento, constante, comprometida, né? Com ser essa pessoa que vai superar esse medo, que vai falar com naturalidade, ok? E pra gente fechar, o inimigo do medo é a ação, anota essa aí. Então, nós vamos nos propor a uma melhoria contínua. Melhoria contínua. Porque nós não somos crianças, não somos meninas. As crianças, as meninas, que fazem as coisas quando dá vontade. A gente não. Nós somos mulheres comprometidas. E se você quer criar o seu programa de mentoria, estruturar esse programa, vender esse programa, viver desse seu trabalho, né, de ajudar pessoas, porque é isso que a gente faz quando a gente atua como mentor. Quando a gente atua como mentor, a gente tem um trabalho de ajudar, de transformar, de ser relevante na vida das pessoas. Adultos, profissionais, fazem aquilo que precisa ser feito e não aquilo que dá vontade. Vai ter uma série de coisas na sua carreira de mentora que você não vai achar gostoso fazer, né? Mas a gente não faz só o que a gente gosta. A gente não faz só a parte boa. Isso aí a gente deixa para os nossos filhos, para as crianças. E, na verdade, até eles a gente tem que ensinar que a vida não é assim, né? Então, se eu ensino para os meus filhos que a vida não é assim, eu vou ter que colocar isso em prática também. Tá aí uma excelente prática para você. Fazer aquilo que precisa ser feito. Mesmo com medo, mesmo com desconforto, mesmo com insegurança. Se você está
na sua zona de desconforto, isso é um passo para você entrar na sua zona de aprendizado ou de aperfeiçoamento. Porque a gente não pode aperfeiçoar aquilo que você nem começou, aquilo que você não se propôs a fazer com constância, aquilo que você não se comprometeu como adulta e profissional bem-sucedida que você deseja se tornar. Fechou? Então eu espero não, tenho certeza que se você me ouviu até o final aqui, entendeu o que nós estamos falando, você vai entrar em ação. Você vai se comprometer. E eu quero deixar uma tarefa para você, tá? Qual é a tarefa? Tarefa prática. Que você que ainda não fez nenhum conteúdo, se comprometa a fazer o seu primeiro story. O que é o story? É um vídeo de 15 segundos. Um vídeo de 15 segundos. Laís, mas 15 segundos parece uma eternidade. Grava e não posta, tá? Primeira tarefa vai ser essa. Grava, só grava. Foca em gravar. Não posta, deixa ali de reserva. Se você precisa desse treino, igual quando eu precisei, foi aparecer na TV, né? Fui lá, gravei, fiz, não contei pra ninguém, levei 2 meses pra mostrar. Talvez você precise desse tempo. Desse tempo, não 2 meses, tá bom? Mas esse tempo de você, ficar confortável em gravar. Mesmo que não mostre pra ninguém. Depois, mostra para alguém que você sente confiança, você se sente segura com essa pessoa. Depois a gente pensa em mostrar para o grande público. Percebe que tem um passo a passo? Tá? Então você vai focar em gravar. Laís, eu já gravo, já faço, já tá tranquilo, né? Tranquilo assim, né? Faço, mas ainda fico desconfortável. Você só vai gravar e correr. Aliás, mais uma estratégia aqui. Não fica olhando seu vídeo, não. Não fica olhando seus stories, olhando sua live, sabe? Olhando o videozinho curtinho que você faz. Não olha. Eu não olho até hoje. Quando eu fechar essa live aqui, eu vou fechar ela e não volto nela mais. Não olho. Porque se eu parar pra olhar, eu fico achando 1001 defeitos, porque a gente é assim. A gente critica a gente o tempo inteiro. Então não fica olhando. Só entrega o seu conteúdo, o seu transbordar para o mundo e vai embora pro próximo, tá bom? Então é essa a minha estratégia aí para você que já grava. Continue gravando, só joga e vai embora. Amanhã nós vamos ter mais um conteúdo nosso aqui ao vivo e essa semana vai ser mais especial, hein? Nós estamos na maratona de aquecimento para a imersão negócio de mentoria online que vai acontecer no dia 10 de abril. E essa semana, a partir de amanhã, eu vou receber aqui histórias, né, das minhas alunas. Vão contar os desafios, os perrengues, as dificuldades, o que elas superaram e como que elas estão se posicionando nesses passos iniciais no mercado digital, né, atuando como mentoras, né, trabalhando com mentorias online. Então, amanhã, quarta e quinta, nós vamos ter alunas aqui contando sobre os bastidores dessa carreira maravilhosa que eu estou propondo você a abrir os olhos e encontrar oportunidades para a sua vida também. Então, esteja aqui comigo amanhã, às 21h30. Nós vamos receber a primeira aluna, vai ser a Luciane, que é uma mamãe que trabalha com inclusão escolar para famílias, crianças que têm deficiência. A Lu tem uma história poderosa, você não pode perder de jeito nenhum tudo que ela tem para contar sobre a vivência, a experiência dela atuando como mentora. Está imperdível e eu te espero amanhã. Beijo no seu coração, fique com Deus e a gente se vê. Tchau, tchau.